Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Bem-vindos, pessoal, a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou a Ângela. Eu sou o Gustavo. Oi, eu sou a Jéssica. Nesse mês de março, especialíssimo, temos uma convidada mulher para falar muita coisa sobre como que é essa carreira de ciência de dados, liderar times. Mas segura a onda aí que a gente tem os recadinhos do mês. Esse mês a gente tem alguns recados bem legais, principalmente para quem gosta de visualização de dados. O Carlo Guidoni mandou para a gente a indicação de um livro chamado Fundamentos de Visualização de Dados, do Klaus Wilk. E então a gente vai deixar o link aqui. Obrigada, Carlo, pela dica. Também falar que a Jéssica fez um texto sobre o backstage do podcast. Então, se você tem vontade de criar o seu próprio podcast, só entra lá na revista do Pizza de Dados no Medium. Então, é medium.com/pizza de dados. E, por último, a BBC fez um guia de como gerar os gráficos usando R. É um guia enorme, tem um monte de fórmula lá, é bem legal. Então, você aí que gosta de R, fica a dica para você. E a gente quer agradecer, como sempre, o nosso parceiro Data Bootcamp por proporcionar mais um episódio pra gente. Muito obrigada. Se você não conhece o Data Bootcamp, ele é um curso de Data Science, Big Data e todas essas coisas legais que a gente fala aqui. Em abril, eles vão estar em Brasília com o curso básico de Data Science para todos. Então, se você tem interesse, corre lá no site databootcamp.com.br e fica ligado nas próximas oportunidades. Bom, pessoal, a gente está aqui com a Ângela Bassa, uma convidada especialíssima para o nosso mês da mulher. Ângela, por favor, fala um pouquinho sobre você, quem você é, o que você faz e, obviamente, a sua pizza favorita. Oi, pessoal. Eu sou a Ângela Bassa e eu sou diretora de ciência de dados na companhia iRobot, ou iRobot. Eu sou baseada aqui em Boston, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E eu lidero uma equipe que faz ciência de dados, que utiliza todos os dados que a gente recebe, que os nossos robôs remetem. A gente tem a maior frota de robôs domésticos do mundo, de uso privado não comercial. E então tem um monte de sonhos de robôs que a gente pode ficar estudando e fazer um pouco de psicologia. Bom, minha pizza favorita é difícil escolher, porque eu tenho duas. E, obviamente, ambas são muito difíceis de se encontrar aqui nos Estados Unidos. Eu adoro a pizza calabresa, mas tem que ser muito específica. Não é só massa e rodelas, que é a tradicional. Eu gosto dela bem não tradicional, com catupiry, com azeitona, com queijo, molho. E a calabresa moída, se possível. Calabresa? Não tinha visto, não. E a portuguesa, que eu adoro. E que o meu marido acha que é uma maluquice, porque é ovo cozido e ervilha na pizza, que o meu marido, que é americano, não entende. É sempre complexo essa coisa da nossa cultura brasileira de colocar basicamente qualquer coisa em pizza. Muito legal. Vou confessar que eu também nunca fui muito fã de portuguesa, não. Eu entendo ele, sinceramente. Ele adora frango na pizza. Eu não entendo. A gente sempre julga. O Gustavo é o mestre de julgar a pizza do nosso convidado, então tá tudo certo. Tudo em casa. Bom, Ângela, que legal. E conta um pouquinho da sua trajetória, assim. Você hoje é diretora, né, da iRobot. E conta um pouco como que você virou, assim, diretora de ciência de dados dessa empresa que é tão conhecida. Como é que foi como é que você chegou até aí? Uma história muito comum, eu acho que no campo de ciência de dados, porque não tem muito um caminho tradicional que é esperado, que quando você encontra um candidato, você espera que tenha feito ter tomado certos passos. Então, nascida e criada em Campinas, no estado de São Paulo. Quando eu tinha entre 14 e 15 anos, meu pai foi transferido para os Estados Unidos. A gente se mudou para a Virgínia Ocidental, também conhecida como West Virginia, e fica nas montanhas do Apalache. Então, eu fiz o meu colegial lá, o meu high school, e a minha intenção na época era, se eu não entrasse numa escola, numa universidade americana, eu voltaria para o Brasil, faria cursinho, eu tentaria prestar vestibular, mesmo nunca tendo feito literatura brasileira, não tendo feito geografia, nada daquilo. Eu ia tentar correr atrás durante um ano,
tentar aprender o que eu tinha faltado e tentar entrar numa universidade brasileira. Então, como esse era o plano B, o meu plano A tinha que ser, se eu entrar numa universidade americana, ela tem que ser muito boa, porque pra justificar eu ficar longe de família, o custo, o frio, tinha que valer a pena. Então, eu só mandei applications, né? Porque nos Estados Unidos você não presta vestibular, tem todo um pacote de informações que você tem que submeter. Eu mandei para as escolas mais absurdas. Eu nunca, jamais achei que fosse entrar, porque estava vindo de uma escola pública num estado que não é, na verdade, um estado rico nos Estados Unidos, então achei que não tinha chance nenhuma. E, na verdade, várias vezes na minha carreira isso já aconteceu, porque eu tento entrar em posições ou entrar em classes que eu acho que seria impossível que alguém me desse a oportunidade, eu faço a aplicação colocando meu melhor... Gente, eu não consigo explicar isso. Olha que coisa estranha. Colocando coração, vamos dizer assim. Colocando o coração e colocando tudo na mesa com bastante vulnerabilidade, sem medo. E essa falta desse medo tem me servido muito bem. Tanto é que o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, me convidou a participar da classe de 2003, que foi quando eu me formei. Então eu fiz matemática no MIT, que é a coisa mais absurda. Sim, tipo, Nossa Senhora. E existem muitas universidades nos Estados Unidos, no mundo, em que é mais difícil você ser aceito do que você se graduar. O MIT não é uma delas. Foi muito difícil. É bastante pesado, é bastante complicado, mas me preparou muito bem. Me preparou muitíssimo bem para o que veio à frente. Nas escolas de elite dos Estados Unidos, existem muitas pessoas da área financeira que tentam recrutar. Eu tinha, assim, um sonho de morar em Manhattan e trabalhar em Nova York. Então, eu me juntei a um banco em Wall Street, que foi uma péssima ideia, foi uma horrível ideia. Qualquer pessoa que me conheça deveria ter me dito que era o encaixe horrível para minha personalidade, não tinha nada a ver. E é assim, como toda profissão, você começa de baixo. Sim. E aí você tem que demonstrar, né, que você sabe o que está fazendo. Então, quando você começa de baixo, ou você gosta do que você faz, ou é só caos, é só lixo, é só tarefa ruim que ninguém mais quer fazer, que não tá servindo um propósito maior. Uhum. Então, depois de 11 meses e 3 semanas, eu não consegui nem um ano, eu saí, eu pedi demissão, e aí eu comecei uma trajetória de tentar achar o que eu ia ser quando eu crescesse, né? Porque tava chegando, o horário tava quase hora de virar gente grande, e eu não tinha muita ideia de para onde eu queria ir. Mas uma coisa que eu sabia é que eu gosto muito de matemática, eu gosto muito de números, eu gosto muito de inferências, eu gosto muito de problemas que podem ser estruturados de uma forma metódica e organizada. São coisas que para muita gente não vem fácil, mas para mim vem muito fácil. Então, a área que eu encontrei que era um melhor casamento para esse tipo de talento, era a análise de dados. Quando eu comecei na era paleozoica, lá atrás, a ciência de dados não tinha esse nome ainda, ou estava muito nascente, muito iniciante. O Davenport e o Patel tinham acabado de escrever aquele artigo onde eles diziam que a ciência de dados é a profissão mais sexy do século XXI. Na época, eu entendo perfeitamente o que eles estavam tentando dizer. Hoje em dia, é um problema, porque todo mundo acha que a gente tem o nariz empinado e não é isso. Mas eu me vinguei para essa área e depois de agora 10, 15 anos, eu cheguei num ponto onde existem pessoas que confiam em mim para liderar essa equipe, essa função dentro de uma companhia pública, o que é um pouco aterrorizador, porque na minha cabeça eu ainda tenho 12 anos de idade e não sei o que eu tô fazendo. Nossa, que bom saber que esse sentimento continua pro resto da vida. Não desaparece nunca. Eu tô passando por isso agora, então tudo bem, vai ser pra sempre. Eu ia falar a mesma coisa. Nossa, muito legal. E, Ângela, assim, hoje você trabalhando como diretora de ciência de dados de uma companhia, né, de ponta, o que você acha que são as principais dificuldades, os principais desafios de montar um time de ciência de dados nos dias de hoje, né? Assim, ainda mais agora que tá com esse, vamos dizer, esse hype absurdo que todo mundo quer ser cientista de dados, né? Qual que é a sua opinião dos maiores desafios? Eu acho que existem 3 grandes desafios. Um é o que você acabou de listar. O hype, ele tá num ponto
destrutivo agora. Eu acho que existe muita gente que tem todo o potencial para ser cientista de dados. Eu não acho que a ciência de dados é uma profissão, é um campo que é difícil ou que é impossível de se aprender. É perfeitamente aprendível, para usar uma palavra que não existe. E a única parte é que precisa ser aprendido, não vem natural, não é uma coisa que nós, seres humanos, temos naturalmente, né? Existem vários livros, vários artigos que demonstram que nós temos grandes problemas em utilizar a estatística e a probabilidade de forma natural no que a gente faz. Então, é uma coisa que precisa ser aprendida, né? A gente não pode usar suposições de normalidade num processo Poisson. Você não pode usar suposições de exponencialidade quando você está lidando com um sistema linear. Então, essas coisas são tópicos que precisam ser estudados, aprendidos e absorvidos muito bem para que você possa fazer ciência de dados profissionalmente e não como uma coisa que se faz no fim de semana de forma amadora. Porque não tem problema nenhum também, é muito bacana. Mas eu acho que o hype é realmente um grande problema. A segunda parte, eu acho que é a difusão de objetivos. A gente usa o termo ciência de dados, mas existem várias coisas que ciência de dados pode estar tentando descrever. Em inglês a gente tem analysis e analytics. E analytics é diferente de analysis. E analysis é diferente de science. E science é diferente de machine learning. E todas esses talentos são super úteis, né? Você tem o data engineering, data operations, data architecture. Todas essas funções são importantes e são necessárias juntas para você conseguir criar um sistema distribuído que possa executar essas funções dentro de uma corporação. Mas quando você vai olhar, né, no job description, que você está tentando achar, né, o próximo passo na carreira, você vê data scientist ou cientista de dados. Quer dizer, o que é essa posição? Em que campo está focado? Que tipo de dados? É time series? É série em tempo? São logs? Né? São capturas de informação que estão sendo enviadas por sensores distribuídos? Quer dizer, existem vários tipos de dados, existem vários tipos de ciência, existem vários tipos de objetivo. Quer dizer, a gente falava muito de Big Data, especialmente, sei lá, 5, 6 anos atrás, Big Data era tudo que tinha. E, quer dizer, ciência de dados é muito importante em Small Data, porque quando você não tem várias milhões de records para poder extrair padrões, sem ter que entender a natureza desse sistema, você pode utilizar a matemática para retirar essa estatística. E aí, o fato de duas coisas serem correlacionadas, meio que quando você tem números grandes o suficiente, a causalidade não é tão importante. Mas quando você tem small data, para você realmente achar como é que dois sistemas cooperam, é muito mais difícil. Então, você pode ser um cientista de dados com small data, só que se você está buscando um emprego e o emprego está pedindo só um cientista de dados genérico, quer dizer, que tipo de emprego vai ser? E como é que você sabe se vai ser um bom encaixe? Então, acho que esse é um segundo grande problema. E eu acho que o terceiro problema é um problema de educação. Hoje em dia, a gente tem faculdade de contabilidade. Então, se você está buscando um emprego de contabilista, você sabe o que estudar e onde numa corporação, numa entidade, a contabilidade existe. Ela existe na parte financeira e ela faz essas coisas. Quando você fala de ciência de dados, é uma pessoa que estudou engenharia, estudou computação, estudou matemática, estudou estatística, ou é uma pessoa que estudou talvez biologia, e aí está entrando na ciência de dados focada no domínio de biologia, onde ter o conhecimento base é tão importante como ter o conhecimento da metodologia estatística que é utilizada para se entender aquele domínio base. Então, essas três confusões causam meio uma sopa primordial em que, se você está buscando, você pode encontrar realmente fantásticas oportunidades. Mas é um pouco difícil achar, como se diz em inglês, the signal from the noise, encontrar o sinal no meio do barulho. A gente vê muito isso, né, aqui no Brasil. Uma coisa que, pelo menos, eu acho que acontece é que o Brasil está sempre correndo atrás do prejuízo nessas novas áreas
áreas de ciência, de tecnologia. E aí, por exemplo, quando a gente vê vagas hoje, a gente vê ciência de dados e as coisas são muito amplas, as possibilidades de trabalho são muito amplas, né? E aí a pergunta que a gente, pelo menos eu sempre me encaro, como é que as áreas, as empresas que estão criando as áreas de ciência de dados podem definir melhor o papel do cientista ou do analista ou o que for, a pessoa que ele quer contratar? Existe uma regrinha, uma receita ou algum passo a passo que as pessoas possam seguir para definir aquilo que eles precisam? Eu acho que tem, e eu acho que é tão mais simples do que a gente faz a coisa. É importante ser intencional, fazer a descrição do que a posição vai ser com intenção, quer dizer, ao invés de falar eu preciso de um unicórnio que sabe fazer todas as coisas, sabe? Eu acho que as pessoas que fazem a contratação utilizam muito do recurso do unicórnio como uma oportunidade para não ter que fazer essa introspeção. Então, se eu não tenho que pensar o que é que o meu negócio precisa, o que é que a minha função precisa fazer para o resto da organização, se eu não tenho que pensar a respeito, se eu contratar simplesmente alguém que sabe fazer tudo, aí eu não tenho que pensar, porque aí o que vier, essa pessoa sabe fazer. E existem grandes problemas com isso. Número 1, é super difícil achar essas pessoas, porque uma pessoa que está predisposta a querer entender de engenharia, de arquitetura, de ciência, de estatística, de tudo isso, não existem muitas pessoas que gostam de aprender todos esses aspectos da profissão. Então, é raro. Número 2, as pessoas são caras, porque essas pessoas despenderam de bastante tempo para conseguir se aprimorarem em todos esses quesitos. Então, elas merecem ser compensadas por todo esse trabalho que fizeram. E essas pessoas vão ficar muito saco cheio, porque vão ter que ficar fazendo um monte de coisa que não necessita desse talento que elas têm, de viver na intersecção de todas essas modalidades. Então, você acaba tendo que contratar uma pessoa nova a cada 18 meses, porque a pessoa que você trouxe cansou e foi para algum outro lugar onde o gerente passou um pouco mais de tempo para pensar e saber o que realmente é necessário na organização. Nossa, sensacional. Eu tô passando pela fase eu mudei para Dublin recentemente e eu tô bem nessa fase de procurar uma vaga. E é impossível, assim, as empresas não sabem o que elas querem, as descrições de vaga são absurdas. No caso, eu sou oceanógrafa, então o meu currículo não passa nos softwares de RH, entendeu? Então eu não consigo chegar nem na entrevista para mostrar que eu sei alguma coisa, porque, tipo, na primeira limpa, tipo, já não tem uma computação aqui ou uma estatística, não... E eu vou dizer para você, eu tenho uma biologista marinha na minha equipe hoje, e a Teresa Borcucci, ela foi promovida a cientista sênior semana passada, e é fantástico o que ela traz para nossa equipe, porque o que a gente faz, a gente estuda robôs. E uma coisa que os robôs fazem, eles são autônomos, eles fazem coisas lá fora e tomam decisões, e o que a gente recebe para poder analisar são artefatos das decisões que os robôs fazem, mas não são explicações, porque os robôs não podem falar, eles não sabem falar, eles não têm agência, eles não têm nada disso, né? Então eles estão só reportando decisões. E é interessante porque a biologia marinha tem muita literatura a respeito de como você pode fazer modelos de sistemas de organismos que não podem comunicar para você conseguir entender o que eles estão tentando fazer. Então ela estudou grupos de golfinhos durante vários anos na Austrália. E todo aquele conhecimento é super útil na análise de dados de robôs. Cara, que legal. Né? Então, se eu tivesse olhado para o application dela, quando ela estava tentando se juntar a uma equipe de ciência de dados, e eu tivesse falado, pô, mas o que ela sabe de robô? Não sabe nada, porque ela sabe de golfinhos. Quem sou eu para julgar se não existe conhecimento que é fantasticamente traduzido pro meu domínio? Porque aí, quer dizer, esses estudos já existem, a literatura existe. A questão é, ela conhece e eu não conhecia. Então ela pode ensinar a gente algo que a gente não sabia nem que podia ter ido procurar. Quer dizer, a gente não teria achado, porque a gente não tinha uma lanterna para saber em que buraco ir olhar. Sensacional. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim. E como que você gerencia um time? Porque, assim, a gente faz, muitas vezes na ciência de dados, a gente faz ciência, né? Tá indo por caminhos que não necessariamente vão chegar a algum lugar que vai ser útil para a empresa e gerar milhões. Como que você gerencia as expectativas da parte financeira, né? Da galera que precisa de dinheiro e precisa que a empresa seja mais lucrativa,
com o trabalho de um cientista de dados que não necessariamente vai conseguir chegar no fim e conseguir um resultado super lucrativo, porque você está mexendo com coisas que são incertas, né? Como é que você faz isso como diretora, como gerente? Como é que você lida com essas expectativas? Eu acho que trabalhando numa empresa de tecnologia de ponta ajuda, porque os meus gerentes, os meus VPs e chefes, chief officers, né, eles entendem que não tudo que a gente tenta vai dar certo. Existe já uma expectativa de que a falha é positiva porque ela indica aonde não continuar e aonde evitar e para que outro lado sair. Então, eu tomo vantagem disso um pouquinho. Eu acho que a outra coisa que é importante lembrar é que parte da minha responsabilidade é comunicar o fato de que a gente pode, às vezes, não ter uma boa resposta. A gente está tentando descobrir se algo é possível, não só como é possível dar uma resposta. Então, o que eu tenho encontrado que é a maneira mais fácil de conseguir administrar essa tensão é sempre ter algumas tarefas durante os nossos sprints. A gente trabalha no sistema Agile e eu tenho vários pensamentos a respeito de utilizar a metodologia Agile em processos científicos e em testes de hipótese e não só em desenvolvimento de soluções. Podemos falar a respeito disso porque eu posso falar durante horas a respeito disso, mas nós também participamos de um sistema maior do que nós, só nós. Então, nas tarefas que são de desenvolvimento, às vezes a gente já fez a pesquisa, já fez o research, então, e a gente está transicionando no development. Então, nessa parte, o Agile funciona super bem. We embed, a gente fica dentro das equipes de desenvolvimento para providenciar a solução de algoritmo quando faz sentido. É importante comunicar quando a gente está fazendo aquelas tarefas que não tem solução garantia, quais são os benefícios de qualquer solução. Quer dizer, uma solução não existente significa que a gente não precisa tentar desenvolver isso. E a gente pode informar a nossa equipe de produtos de que tem que ter outro caminho para seguir em frente. E utilizar aquela parte do nosso portfólio que é garantida para mandar bem mesmo. Então, por exemplo, a gente teve um estudo que a gente fez aqui que era para demonstrar a viabilidade de uma parte do nosso produto que é confidencial, que eu não posso discutir, mas a gente conseguiu demonstrar que se a gente fizesse a decisão pro lado A e não pro lado B, a gente podia economizar milhões de dólares para a companhia, por exemplo. Então, toda vez que eu vou conversar com alguém a respeito de uma hipótese, de uma coisa que não é garantida, eu sempre lembro a pessoa com quem eu estou conversando, olha, mas às vezes acontece isso aqui. Então, vamos falar no Risk Adjusted Expected Value, no valor esperado com ajuste de risco, não só no que você precisa nesse momento para o seu projeto. Incluir o risco nessa hora, né? Isso é genial, nossa senhora. Nossa, essa é a melhor dica. Eu tinha 2 comentários com relação a tudo isso que você acabou de falar. Um é sobre a parte de Agile. Eu trabalho num time que mexe com muito dado dentro da Globo. A gente tem dados de todas as partes da Globo e assim, a gente mexe bastante com muita coisa. E aí, não ter o entregável, né, algo pronto no final da sprint é um negócio muito engraçado, porque, por exemplo, a gente faz um sprint de exploração dos dados, né? Ver se a gente consegue... tive uma ideia aqui e quero ver se isso aqui se transforma em alguma coisa que possa ser um produto dentro da empresa e vai agregar valor para dentro da empresa e tudo mais. Então, isso é muito curioso. E aí, às vezes, a exploração em si não cabe dentro da sprint. Ou, ela começa numa sprint, mas vai terminar 3 sprints para frente, 2 sprints para frente, um pouco mais para frente. E aí tem que ter todo um ajuste de expectativa até dentro da própria equipe, né? Porque, nossa, a gente estava esperando que tivesse um resultado. E como é que a gente lida com isso, já que não teve um resultado que a gente esperava? No caso, como é que se prepara uma equipe para falhas, né? Você lida com isso, faz o ajuste aí dos riscos e tudo mais, mas como você prepara a sua equipe quando ela está, por exemplo, empolgada para uma pesquisa, uma análise ou coisa do tipo, e aí não dá certo ou não entrega o que ela esperava que entregasse? Eu acho que eu tive muita sorte que eu aprendi essa lição cedo na minha própria carreira. Então, a maneira com que eu lido com esse tipo de situação é no
no molde da conversa, no framing da conversa. Então, quando eu estou conversando com a minha equipe a respeito de quais são as tasks que a gente vai fazer na próxima sprint, é muito importante não colocar como nós vamos tentar achar a resposta, e sim, nós vamos vamos participar deste processo, nós vamos seguir o processo. Então, o processo teve sucesso se nós chegamos no final e foi impossível rejeitar a hipótese nula. Então, mesmo que seja uma, entre aspas, falha, né, nós não conseguimos rejeitar a hipótese nula. Ou seja, tudo que foi feito para nada no final, porque a gente não conseguiu descobrir nada interessante. Nós chegamos no final do processo, e chegar no final do processo é sucesso. Porque quando nós partimos, né, no projeto, o objetivo era terminar. O objetivo não era uma resposta positiva ou negativa. E eu acho que se a gente coloca o molde dessa maneira, ninguém fica com medo de participar desse tipo de projeto, porque é o tipo de projeto... Quer dizer, quando alguém está querendo uma promoção, quando alguém está querendo, né, subir na carreira, você quer participar de projetos de sucesso. Então, se a gente coloca como esses projetos incertos, como projetos com possibilidade de não chegar a sucesso, as melhores pessoas na sua equipe começam a tentar não participar desse tipo de projeto, porque eles ficam com medo de isso acarretar numa pausa na habilidade de conseguir continuar subindo e continuar buscando uma promoção, um avanço. Então, como a gente articula isso é muito importante. Não é uma falha se o projeto não dá a resposta que a gente quer. O projeto concluindo e dando a informação pra gente, positiva ou negativa, é o sucesso. E aí, como que a gente pode canalizar esse resultado de melhor maneira possível? Então, documentação é muito importante, porque se a gente gasta 3 semanas fazendo um projeto e o projeto conclui com uma resposta que não é a resposta que as pessoas normalmente gostariam de saber, como é que a gente tira valor disso? Sabendo para não fazer de novo. Daqui 2 anos, quando alguém esqueceu que já foi feito, quando o estagiário que deu a ideia não está mais aqui, quando a pessoa que fez a análise da vez passada ganhando a loteria foi embora e não tá mais na companhia, quer dizer, alguém vai fazer de novo, ou vai tentar replicar sem saber o que está sendo feito de comparação, né? Então, tendo bastante documentação é muito importante, porque é um jeito de extrair valor da atividade. Então, remoldar a pergunta, bastante documentação e utilizar esse tipo de projeto para poder aprender tanto para cima como para baixo. Então, o pessoal na equipe aprender como estruturar um teste de hipótese, como estruturar um projeto incerto, como comunicar esse tipo de resultado, mas também aprendizagem para a equipe de liderança, para os gerentes e vice-presidentes, etc., para eles saberem que quando você está no cutting edge, né, na ponta, se você só está fazendo projetos que têm resposta certa, você não está inovando, você não está fazendo nada diferente, você não está arriscando. Então, sempre comunicando isso tanto para cima como para baixo é importante, porque aí você começa a ter flexibilidade, porque você tem confiança, porque as pessoas sabem que você sabe o que está fazendo. Você não está só arriscando, você está tomando riscos calculados e bem descritos, para que ninguém sinta como se a gente está simplesmente jogando dinheiro no lixo. Sensacional. Nossa, sim, genial. Não, só falou tudo. Só. É o único jeito que funciona. É o único jeito que eu sei até hoje que funcione, porque senão causa muita tensão, muito conflito, porque a gente não está falando o mesmo idioma. Quer dizer, uma das coisas que eu faço muito bem, que eu acho que é consequência do fato de eu ser brasileira, de eu morar nos Estados Unidos, o meu pai é espanhol, minha mãe é italiana. Quando eu tinha que estudar um idioma estrangeiro, eu estudei francês, porque o resto teria sido... não teria sido válido, não teria validado. Meio roubado, né? Teria sido um pouco de chantagem. Não chantagem, de... Trapaça, obrigada. Então, como eu falo todos esses idiomas naturais, eu acho que eu falo muitos idiomas corporativos também. Então, eu sei que legalês é diferente de negociês, é diferente de engenheirês, engenheirano, que é diferente
RHEs, sabe? Você tem jeitos diferentes de falar da mesma situação e palavras semelhantes que significam coisas completamente diferentes, né? A gente usa os mesmos termos para representar coisas diferentes e a gente usa termos diferentes para representar a mesma coisa quando você está em áreas diferentes. Isso ajuda dentro da equipe de ciência de dados, como a gente falou antes, toda aquela confusão a respeito do tipo de talento, tipo de objetivo, tipo de metodologia que é utilizada. Eu acho que isso existe, né, na parte municipal, que é a minha equipe, na parte estadual, que é a minha organização, e na parte nacional, que é a disciplina de ciência de dados. Ter essa flexibilidade de entender a linguística de que nós somos seres humanos, nós não somos computadores, então a gente primeiro precisa se entender, para depois conseguir executar na tarefa, é muito importante. Nossa, assim, que isso. Tô anotando tudo aqui, Gustavo tem palavras. Não, toda vez eu fico embasbacado, velho. Porque toda vez a gente já tá arranjando, velho, só a gente top pra entrevistar, velho, nossa. Gustavo tá gostando mesmo, e quando ele engata no véi, é porque ele tá gostando. Não consigo nem, né, articular. Mas aproveitando um pouco esse gancho, assim, de falar línguas diferentes, assim, né, com pessoas diferentes, assim, pra mim se abriu muito minha cabeça agora quando você falou isso. Mas e aí, quando a gente vai ter que, por exemplo, lidar com gente técnica? Eu já vi você falando em algumas palestras, né? Tipo assim, ter que trabalhar com PhDs lá quando você não tem um PhD, né? Tipo assim, nenhum de nós três tem um PhD, a gente... Nenhum de nós quatro. Nenhum de nós quatro, é verdade, nenhum de nós quatro temos PhD e tal. E aí, assim, tem até aquele caso lá que você contou, né? Que, tipo, botaram você um PhD para trabalhar com você, né? E aí no outro dia ele pediu para ir embora. E aí depois deu tudo certo e tal, né? Depois, hoje em dia, você consegue tranquilo. Se você pudesse, sei lá, falar um pouco melhor, assim, como, sei lá, lidar com isso, como que faz isso dar certo, assim, sabe? Como que faz isso acontecer? O pessoal, às vezes, pegar uma pessoa não tão humilde e você, sei lá, liderar essa pessoa. Deu muito certo pra mim. Eu não sei se deu certo pra ele, porque eu não sei o que aconteceu. Não, e assim, não só uma pessoa que tem um nível de educação maior, né, mas também uma pessoa que tem mais conhecimento técnico, por exemplo, do que você, do que necessariamente o diretor ou o gerente tenha, né? Isso é muito comum. Isso é muitíssimo comum, porque eu fui uma pessoa técnica, eu era uma contribuidora individual que virou gerente. Então, primeiro de tudo, eu não tenho PhD, mas eu também não tenho MBA. Eu não tenho nenhum treinamento formal em como gerenciar equipes, como gerenciar negócios. Eu tive que ser um pouco meio autodidata e aprender tudo isso sozinha. E é uma disciplina separada, é uma disciplina que merece atenção e carinho, como liderar equipes, como gerenciar pessoas, como gerenciar projetos, é importante e é separado. Essa é uma das coisas que eu tô mais embasbacado, assim, sabe? Que é, tipo, como uma pessoa, velho, que fez matemática, saca? Tipo assim, manda tão bem na parte técnica, consegue mandar tão bem na parte gerencial também, assim, saca? Tipo assim, os insights que você tem, tipo, das coisas que você tá falando, assim, saca? Tipo, pra uma pessoa que, sabe, que não é treinada formalmente nisso, assim, também não sou treinado formalmente nisso, eu tenho, assim, uma dificuldade enorme, assim, saca? E, tipo, fico muito, muito impressionado mesmo, sabe? A coisa que serve mais pra mim é lembrar que nós somos gente, né? Que você tá lidando com pessoas. As pessoas têm dúvidas, as pessoas têm desejos e vontades, as pessoas têm ambição. Os problemas não têm, o mercado não tem nada. As pessoas cujo o dinheiro está investido no mercado, então eles têm medos e ansiedades. E quando a gente lembra que nós estamos, quer dizer, eu tive um filho esse ano. Ai, que legal. Parabéns. E nesse processo da minha gravidez, quer dizer, eu escolhi fazer matemática, eu escolhi entrar na profissão de ciência de dados, porque eu sou uma nerd. Eu sou uma nerd que gosta de computadores limpos e organizados e sem nada dessa coisa orgânica, né? Dessa coisa natural. E, assim, eu nunca me senti mais como um membro da espécie humana, né? Eu me senti muito animal quando eu todo aquele processo da gravidez, o parto, o pós-parto, quer dizer, eu lembrei que eu não sou
uma máquina que tem partes do cérebro que trabalham de forma distribuída e que estão fazendo trade-offs dos distintos objetivos de cada parte. Não, eu sou orgânica, tecido, meleca, coisa nojenta. Então, quando a gente lembra que grupos são isso, que são pessoas que têm ambições e medos e ansiedades e objetivos e curiosidades, né? Tendo esse foco, ajuda o resto. E a parte da matemática é quase que um outro idioma, né? É o outro lado do pêndulo, dessa parte orgânica, dessa parte difícil de formalizar. A parte matemática é muito fácil de formalizar, é todo um treinamento de como é que você consegue colocar conhecimentos e tópicos de forma muito formal para você conseguir chegar nas provas teóricas, né? Então, na história que a gente estava falando antes, com aquela pessoa que trabalhou comigo por menos de um dia, quer dizer, ele tinha medos e ansiedades e eu provavelmente, né, foi minha primeira experiência. Então, eu provavelmente fiz tudo errado. Eu provavelmente exacerbei os medos, eu provavelmente não notei os ganchos que eu poderia ter tido para começar a criar um pouco de confiança, um pouco de camaradagem. Quer dizer, eu perdi todas essas oportunidades e eu provavelmente me senti muito insultada, então não devo ter feito nada para ajudar a situação. Então, olhando para trás, quer dizer, teria sido muito mais legal se ele tivesse me dado um pouco mais de oportunidade para provar que eu não era a pessoa que ele achava que eu era. Ele provavelmente não é a pessoa que eu acho que ele é. Mas é difícil também, porque para você ter sucesso como um cientista de dados, na minha humilde opinião, você precisa de 3 coisas. Você precisa de curiosidade intelectual. Porque eu, como gerente, como alguém que assina folha de pagamento, eu posso te dar dinheiro e convencer você a ficar num escritório, sentada numa cadeira, esquentando o bumbum da cadeira. Eu não posso te convencer a querer solucionar um problema e solucionar bem. Isso tem que vir de dentro. Não existe número que causa com que alguém faça isso. Existe número que causa com que alguém se sinta livre o suficiente para não ter que fazer isso nunca mais. Isso é a loteria. Mas um dinheiro que convença alguém a querer solucionar problemas usando dados não existe. Você tem que querer isso. E isso vem muito da curiosidade intrínseca das pessoas. A segunda coisa que é necessária é humildade. Você saber que o campo é imenso e não tem jeito de saber tudo, não tem jeito de conhecer todas as intricacias de todos os tipos de soluções que são possíveis. E poder falar, olha, não sei, eu preciso de ajuda. Eu não acho que eu tenha todas as ferramentas necessárias para conseguir solucionar esse problema que eu tenho na minha frente. Mas a terceira coisa e eu não sei como é que fala isso em português, em inglês é hubris, né, que é aquela palavra grega que quer dizer muito orgulho, né, aquilo que os heróis gregos das grandes tragédias era a causa de todo o drama. Era aquele orgulho inato. E isso é importante que você tenha a humildade, mas tenha o oposto da humildade. Olhar um problema que ninguém nunca conseguiu solucionar e falar, eu sei solucionar isso. Como assim? Ninguém nunca na história da humanidade conseguiu solucionar esse problema? Não importa, eu sei fazer. Então precisa desse balanço, né? Tanto da audácia quanto da humildade. Eu acho que aquela pessoa tinha bastante audácia. E a gente só não conseguiu canalizar aquilo da melhor forma possível. Você conseguir voltar e olhar dessa forma também é sensacional. A audácia Não, eu só vou parar de falar que eu só confirmo tudo que você tá falando. Como você conseguiu superar isso, assim? Porque eu não sei, mas eu passei por alguns traumas, assim, de trabalho que eu tenho muita dificuldade de superar e não me sentir muito mal comigo mesma, mesmo que não tenha sido 100% minha culpa. Como que você conseguiu lidar com essa era a sua primeira experiência e o cara se demitiu um dia? Como é que foi isso, assim, lidar com isso depois? Ajuda que foi 12 anos atrás. Então, o fato de eu ter todo esse tempo para poder refletir, mas também foi um casamento atrás, né? Eu já me divorciei, me recasei, já tive filho, então tem toda uma vida entre aquela experiência e a pessoa que eu sou hoje,
que essa distância ajuda. Eu acho que existem várias situações na minha carreira que foram difíceis de trabalhar. Não tem algumas que eu ainda não consegui trabalhar. Voltando no que eu tinha dito antes, você tem que ser intencional. Eu vejo onde eu tô hoje na minha carreira e para chegar aqui, eu tive que parar e olhar, avaliar as diferentes experiências. As experiências boas e ver quais foram as coisas que eu fiz que ajudaram aquela experiência a ir bem e quais foram as coisas que eu fiz que podiam ter ajudado a ser melhor. E olhar as experiências negativas da mesma maneira e ter muita compaixão. E não só compaixão com o resto do mundo, sabe? Eu acho que o resto do mundo merece muita compaixão. O resto do mundo... A gente nunca sabe com o que as pessoas estão lutando, o que está acontecendo na vida pessoal das pessoas, mas eu acho que é importante a gente fazer isso com a gente mesmo também, e ter muito carinho com a gente. Quer dizer, eu preciso, quando eu faço alguma coisa muito idiota, eu preciso olhar e falar, mas por quê? O que estava acontecendo que retirou a minha habilidade de pensar sensatamente? Por que eu estava, o meu cérebro indo a 1 milhão de quilômetros por segundo, que eu não consegui parar e notar o que estava acontecendo, notar que eu estava aqui, justo no fim do precipício, pronta a cair. Quer dizer, se eu cair, não só falar, puxa, mas que imbecil, caiu de novo, né? Mas lembrar, olha, o que aconteceu, por que aconteceu, como é que a gente consegue melhorar e como é que a gente consegue se perdoar e deixar que aconteceu. É a mesma coisa que a gente estava falando, como é que você consegue fazer problemas incertos, né? Reformular isso para que qualquer resultado seja progresso, seja positivo. Então, mesmo uma resposta que não é o que a gente quer ver num projeto, o projeto ter terminado, concluído, e a gente documentar o que aconteceu e aprender, é positivo. Então, por mais que eu tenha feito alguma coisa besta na minha carreira, eu aprender dessa experiência, eu crescer por ter participado dessa experiência e usar isso para não deixar acontecer de novo, e ter muita compaixão se acontecer de novo, e aprender o que faz com que a gente repita certas coisas, quais são as minhas tendências da minha personalidade que me deixam expostas a esse tipo de problema. Pode até parecer um pouco bobinho, um pouco ingênuo, mas eu acho que meditação é tudo. É muito importante a gente meditar, não só profissionalmente, mas pessoalmente, e aprender a olhar para o que acontece com a gente com muita compaixão, para não deixar o negócio vingar de uma direção muito negativa. Acho que não é produtivo. Muito legal. Obrigada. Esse conselho foi muito pessoal, assim, então para mim foi muito bom. E eu falho também. Eu tenho uma criança de 10 meses lá em casa. Faz uns 3 dias que eu não medito. Eu tava vendo as suas palestras, né, antes da gente fazer a pauta aqui e tal. E uma das coisas que eu mais gostei foi um termo que você usou numa palestra sua chamado o luxo da ignorância. E eu queria que você falasse pra gente, assim, um pouquinho mais sobre esse conceito, pra quem não viu a sua palestra. Porque eu achei uma coisa muito genial, assim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Lógico. É uma das coisas que eu tenho mais, assim, um sentimento de proteção, de proteger na minha equipe, de sempre ter certeza que tem alguém na equipe que pode trazer esse presente pra gente, que é o luxo da ignorância. Quando eu digo ignorância, eu digo a definição no melhor contexto. Quer dizer, você tem gente que é estúpida e gente que é ignorante. E eu acho que uma pessoa estúpida é uma pessoa que você mostra situações, ensina, e a pessoa não consegue entender. Ela tem a experiência 3, 4, 5, 8, 12, 20 vezes e não fixa, e não aprende. E aí você tem as pessoas ignorantes, que nunca experienciaram, nunca tiveram a experiência na vida. Então ninguém nasce com bola de cristal. Então, se você nunca se deparou com uma situação em livro ou ao vivo e a cores, quer dizer, você não tem nenhum baseline, você não traz nenhuma suposições, você não tem dogma. Então, o luxo da ignorância é o luxo de você poder se juntar a uma equipe e questionar por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz, por que está sendo feito desse jeito, quais são as decisões que foram feitas 3, 4 meses atrás, 2 anos atrás, que acarretaram a metodologia que a gente usa hoje. Ainda é um bom encaixe? Ainda faz sentido? Quer dizer, quando a gente desenvolveu esse método, a gente vivia num ambiente baixo certas constraints, certas necessidades,
que talvez não sejam mais necessárias hoje em dia. Então ainda é certo a gente fazer do jeito que sempre foi feito, ou talvez existe um jeito melhor, ou talvez a gente não sabe qual que é o jeito melhor, mas a gente sabe que o jeito velho não precisa ser feito daquele jeito só porque é como sempre foi. Então alguém que tá vindo novo, eu acho que é uma das razões que eu gosto sempre de ter estagiários na nossa equipe, porque e estagiário não estagiário que vai buscar café, não estagiário que vai fazer xerox, porque ninguém aprende nada com isso, quer dizer, não é verdade. Existe situação em que isso agrega valor para aquela pessoa, mas no campo de ciência de dados, eu acho que você pode ter pessoas que são aprendizes, né? Ao invés de pensar em estagiário como estagiário, pensar como um aprendiz. Alguém que está fazendo exatamente o que os cientistas de dados fazem, só que com problemas menos sofisticados, melhor reportados, mais bem entendidos e com maior suporte do resto da equipe. Mas fazendo o trabalho mesmo e aprendendo quase como, né, como eram feitos os aprendizados na Itália, quando alguém estava querendo aprender como é que vai fazer uma escultura. Quer dizer, se você nunca pegou um martelinho na mão, se segura, você vai segurar errado. Quer dizer, a primeira vez que peguei um clube de golfe na mão, peguei tudo errado. Lógico que peguei, porque eu era ignorante. Mas, e na verdade, em golfe eu sou estúpida também, porque eu tenho a menor noção como é que se joga. Eu sou horrível. Mas existem outras coisas em que isso não é o caso. E eu acho que isso é o que eu quero dizer quando eu falo do luxo da ignorância, é poder fazer, questionar, né, o jeito que as coisas são sempre feitas, só porque são sempre feitas assim. Assim, a gente fica sempre mantendo aquela intencionalidade de fazer as coisas por uma boa razão, não só porque é inércia. Sensacional, obrigada. Eu gostei muito desse conceito. Eu gosto muito desse conceito também. Eu acho que essas oportunidades de trabalhar com pessoas que questionam os seus viés, né? Tipo, o viés que você tem. E fala assim, mas esse viés aí que você tem, por quê? Assim, eu gosto disso também. Eu paro pra pensar e refletir mais. E às vezes tem uma ótima razão. E é ótimo a gente explicitar essa razão, a gente trazer para a superfície, a gente conseguir falar claramente e articular bem, porque vai ter que ser explicado. Então, se a gente consegue testar isso dentro da nossa equipe e achar a melhor razão, o melhor racional, quer dizer, isso também é valioso. Não precisa ser só valioso quando a gente troca, quando a gente encontra alguma coisa que não é para ser feita do jeito que está sendo feito. Por mais que a gente encontre alguma coisa que está sendo feita exatamente do jeito que está sendo feito, pelo menos agora a gente sabe por quê. A gente parou e pensou a respeito. No melhor dos casos, te obriga a pensar por que você sempre fez aquilo, né? E, não, no pior dos casos acontece só isso, né? No melhor dos casos, você vê que o que você estava fazendo não tinha nada a ver, né? E aí, e aí você tem uma maneira de substanciar isso, né? Tem razões que agora precisam ser discutidas em aberto e não só ficar dentro da cabeça da gente, porque a gente consegue racionalizar o que a gente quiser, né? Essa é a maravilha de trabalhar em equipe, né? Assim, só uma última perguntinha. Você ainda consegue mexer na parte técnica? Você, sei lá, bota no código, mexe com dados? Ou você fica mais só na parte gerencial mesmo? Assim, eu digo, no seu trabalho ainda inclui você, às vezes, dar uma olhadinha lá dentro? Como é que é esse passo? Assim? Eu gostaria de dizer que eu ainda mexo. Eu acho que se você perguntasse para minha equipe, eles responderiam diferentemente. Assim, a gente tem uma avaliação para candidatos da nossa equipe, então eu leio a avaliação, eu checo o código que as pessoas submetem, eu vejo se a matemática faz sentido, mas quando entram projetos para nossa equipe, eu preciso saber como é que isso pode ser resolvido para decidir quem é a melhor pessoa para trabalhar no projeto, mas assim, se eu precisasse ser a pessoa que realmente faz, eu tô bastante enferrujada. Não, mas essa é a parte mais massa, pô. O pessoal faz tudo, só tem que olhar e falar, não, tá ok. É tipo como se você tivesse participado, mas sem encarregar as coisas, sabe? Assim, não, eu achei bem legal, assim, eu fico feliz de ser isso mesmo, assim, né? Eu acho que você participa, assim, sabe? Por mais que você esteja humilde e fale que você não tá participando, mas assim, faz a parte de rever e tal, e mesmo de qualquer um dos dois lados eu acho legal, sabe? Você ser a pessoa que revisa, ou de ter alguém, ou de quando você tá trabalhando e tem alguém que vai revisar o que você fez,
sabe? É sempre muito legal trabalhar numa equipe assim. Pra mim, as duas partes são legais. Ângela, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio, mas antes de encerrar, assim, eu queria fazer uma pergunta, porque a gente tá em março, mês da mulher. Recentemente houve um relatório da quantidade mínima de mulheres que chegam a cargos de gerencial, né, de direção, de gerencial executivos em empresas de tecnologia. Qual que é uma dica, assim, que você dá para as mulheres que querem seguir nessa linha, né, menos técnica, vamos dizer assim, no sentido de não ficar só no técnico, mas ir para áreas de gerenciamento de pessoas, de lidar com negócios, com tudo isso que a gente conversou hoje, né? Qual seria a dica que você daria para as mulheres que estão ouvindo a gente, que têm essa vontade? Eu acho que eu diria 3 coisas. A primeira coisa é que, na minha experiência, não existe nada nesses cargos que force um tipo de pessoa a ter mais sucesso do que outra. Qualquer pessoa que queira ser cientista de dados pode ser. Precisa querer, precisa estudar. Não é fácil. Mas não é impossível. Eu acho que qualquer pessoa que queira ser gerente, queira ser VP, que queira ser Chief Officer, pode. Então essa é a primeira coisa. Não existe nada que diga que homem tem mais sucesso que mulher ou mulher tem mais sucesso que homem. Eu acho que a gente tem experiências diferentes que fazem com que a gente enxergue problemas diferentes, e eu acho que as melhores equipes, as melhores companhias têm várias pessoas que pensam de vários jeitos, que tiveram vários tipos de experiências diferentes para conseguirem enxergar o mesmo problema de diferentes perspectivas e solucionar junto. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu diria que um comentário que me foi feito muito durante a minha carreira foi que eu precisava, vocês vão ter que me ajudar, em inglês é grow thick skin, you need to grow thicker skin, você precisa ter mais a casca dura. Casca grossa. Casca grossa, Sangue de barata, não sei. E eu acho que isso é besteira. Muitas pessoas me falaram isso e eu acho que não tem nada a ver. Eu não sei por que a gente precisa se modificar para ter sucesso e não ter expectativa de que o ambiente em que a gente trabalha é conducível para o nosso sucesso. Então, se eu estou numa situação que necessita que eu tenha qualquer qualidade diferente do que é o meu natural, então a situação está errada. Então, encontrar ambientes, encontrar situações, encontrar posições que aceitem que eu, como mulher, trago o meu conhecimento, a minha experiência, a minha expertise, e isso é suficiente, são os lugares onde eu vou ter mais sucesso. E eu acho que as companhias que querem atrair talento precisam colocar isso em prática, de que você não tem que esperar que os candidatos se moldem à sua situação. Você tem que providenciar situações onde candidatos tenham sucesso. Então essa é a segunda coisa. A terceira coisa é para que as pessoas que queiram chegar nesse patamar entendam que os homens que chegam nesse patamar têm muita ajuda. Muita ajuda. Eles têm mães, esposas, secretárias. Então, para eu fazer o que eu faço hoje, eu tenho muita ajuda. Eu tenho ajuda da minha equipe, eu tenho ajuda dos meus colegas, eu tenho ajuda do meu esposo, eu tenho ajuda dos meus pais, eu tenho ajuda dos meus vizinhos. Eu não faço nada sozinha. Então, toda a minha vida existe para que eu possa ter períodos ininterruptos para me focar nos problemas da minha empresa. Então, o meu marido me ajuda bastante com o meu filho, não é ele faz o dele e eu faço o meu, e faço da casa, e faço do filho, e faço todo o resto. Então, eu encontrei pessoas que querem compartilhar desse sucesso comigo, e que querem fazer junto essa parceria, ao invés de eu ter que fazer tudo sozinha e lidar com isso da minha própria maneira. Então, escolher pessoas ao seu redor que querem que você tenha sucesso e que queiram participar desse sucesso é muito importante. Eu acho que escolher companhias que entendem que a minha experiência é valiosa tanto quanto a experiência de outras pessoas. E quer dizer, a iRobot, a gente faz robôs domésticos. Quer dizer, quem é a maioria do nosso consumidor? Existe muito homem, porque o homem gosta de robô e eles querem a coisa moderna. E existe muita mulher. Quer dizer, não é um ou o outro, é ambos. Então nós precisamos de todas essas perspectivas para refletir a nossa audiência, para refletir todos os nossos consumidores, para a gente poder entender os problemas, todos os problemas dos nossos consumidores, para a gente poder solucionar. Então, não precisa só de mulher, não precisa só de homem, não precisa só de pessoas LGBT, não precisa só de pessoas de uma etnia, de outro background, de outra história, de outra experiência. Precisa de tudo, precisa de todos. Então, encontrar companhias que valorizam isso e que acham que isso é tão importante quanto o quesito técnico. Quer dizer, ninguém abaixou o patamar para eu poder estar onde eu estou.
Eu mando tecnicamente tão bem quanto todas as pessoas que são colegas meus aqui. Ninguém me deu o banquinho para eu poder pular a parede, enquanto que não deram para os outros. Quer dizer, não precisa simplificar nada, mas precisa valorizar o que eu trago, que é diferente do que outras pessoas possam trazer. Essas 3 coisas é o que eu diria para todas as mulheres e todas as pessoas e todos os humanos que querem começar num caminho de gerência técnica. Pena que é um podcast que ninguém tá vendo a cara minha e da Jéssica. O Gustavo tá sem câmera, mas a gente tá tipo, ai meu Deus, não tô sabendo lidar com essa resposta. Fiquei até sem palavras, uma coisa muito difícil pra mim. Difícil de podcast, né? Porque precisa falar, senão ninguém tá escutando. Eu já quase chorei umas 3 vezes nesse episódio, pelo amor de Deus, velho. Nossa Senhora. Não, é sério. E nem é motivacional, esse que é o negócio. É um negócio mó técnico e eu assim, caraca. É só pra contextualizar, Ângela, o Gustavo tá liderando um time, então ele tá sendo especialmente útil pra ele agora. Que ótimo, tô muito contente. Não, aí assim, poxa. Precisa de sorte também. Não precisa só de mandar bem, precisa de sorte. Então eu te desejo muita sorte. Talento é necessário, mas não é suficiente. Obrigado. Não, tipo, outras coisas que você falou assim, eu já tava um monte de caracas, eu não tô com dificuldade nisso, e você falou assim, eu tipo, caracas, dá pra conseguir e tal. Vamos lá. Infelizmente, a gente vai ficar por aqui hoje. Ângela, muito obrigada pela sua participação, é uma honra ter você aqui. Obrigada aí por ter tirado um tempinho pra falar com a gente. A gente tá muito feliz de ter uma mulher diretora de tecnologia de uma empresa de ponta falando aqui com a gente, então muito obrigada mesmo. E é isso aí, eu espero que os nossos pizzaiolos ouvintes estejam ouvindo, tenham gostado dessa pizza mais do que especial nesse mês da mulher. E é isso aí. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em @pizzadedados para mais novidades quentinhas. Tchau!